queria reforçar o aviso que foi dado agora há pouco, que a gente vai traduzir essa mesa, a nossa tradução simultânea está sendo feita ali. Qual é o nome da tradutora? Nós vamos traduzir e nós vamos jogar a tradução nos alto-falantes de vocês. Então, se alguém quiser ouvir em espanhol, precisa pegar o headset. Ou seja, ao contrário do que acontece normalmente na tradução simultânea, nós estamos jogando a tradução no alto-falante e o headset vai ficar com o idioma original. Tá? Então, fica o aviso. Bom, é uma mesa importante que trata de um tema central no debate público e na literatura. E reúne duas grandes autoras que não só são grandes ficcionistas, como são também duas autoras que intervêm no debate público de forma incisiva em relação aos direitos das mulheres. Então, eu queria chamar ao palco a Cláudia Pinheiro. Seja bem-vinda, Cláudia. Por favor, assente-se cá, por favor. Cláudia, grande autora, vai ser apresentada pela nossa mediadora. Eu chamo também aqui a Tatiana Salem Levi. Tatiana está lançando seu novo livro. Parabéns. Por favor, sente-se ali ao lado da Cláudia. E para mediar essa mesa, eu chamo a grande Paula Saqueta. Paula, que é documentarista, escritora, crítica literária. Paula tem múltiplos instrumentos e extremamente talentosa e trabalha na 451 de vez em quando. A gente tem a honra de ter a sua colaboração. Muito obrigado, Paula. E você tem um filme que trata de temas que vão ser discutidos aqui, que é sobre o assédio. Fala um pouquinho sobre... Precisamos falar do assédio. Precisamos falar do assédio. Está disponível aí nas plataformas? Ele estava em streaming, saiu, mas agora dá para... A gente vai abrir ele logo na internet. Faça isso. E dá para... Enfim, quem quiser assistir pode me contatar que a gente passa o link. Precisamos assistir, precisamos falar do assédio. Paula, muito obrigado. Manda ver. Obrigado. Obrigada, Paulo. Bom, queria começar agradecendo a Feira do Livro pelo convite de estar aqui hoje com essas duas gigantes. E parabenizar por mais uma edição. Eu vou começar apresentando as duas, depois a gente começa aqui uma conversa. Então, a gente está ali com a Cláudia Pinheiro, que é argentina, e é uma das principais vozes da literatura latino-americana nas últimas décadas. Ela é autora de romances, livros infantis, peças de teatro, roteiros, tendo vendido milhares de exemplares. Diversas de suas obras ganharam representações, ganharam adaptações para o cinema e a televisão, como As Viúvas das Quintas-Feiras, vencedor do Prêmio Clarín, um dos mais importantes da Argentina. E sobre seu livro Catedrais, que agora está traduzido para o português, está traduzido pelo Marcelo Barbão e publicado pela Primavera Editorial, que a gente vai falar hoje. Bom, eu vou fazer uma mini sinopse rápida dos livros para quem não leu ainda, mas depois dessa mesa vocês podem correr para comprar e pegar os autógrafos das duas. Então, o livro da Cláudia, Catedrais, em um terreno baldio de um bairro tranquilo, o corpo de um adolescente é encontrado esquartejado e queimado. Passados 30 anos, o crime continua sem solução e a família e o entorno da jovem desmoronaram. Quando, finalmente, a verdade é descoberta, revela-se a crueldade a que podem conduzir a obediência ao fanatismo religioso, a cumplicidade dos medrosos e indiferentes e também a solidão e o desamparo daqueles que ousam seguir o próprio caminho. Eu tenho também aqui do meu lado agora a Tatiana Salem Levi, que é escritora, ensaísta, pesquisadora da Universidade Nova de Lisboa. Ela é autora de A Chave da Casa, Vista Chinesa, entre muitos outros, e pelo primeiro ela recebeu o Prêmio São Paulo de Literatura como autora estreante em 2008. Ela também tem livros dedicados ao público infanto-juvenil, um livro de crônicas e é colunista do jornal Valor Econômico. Ela está lançando agora, pela Todavia, o Melhor Não Contar, que é sobre o que a gente vai falar aqui hoje. Sobre o livro da Tatiana, aos 10 anos, a protagonista desse romance relaxa numa piscina, na companhia da mãe e do padrasto. Sem ter chegado ainda à puberdade, ela se desfaz da parte de cima do biquíni e desfruta da inocência sob o sol e o vento.
O sossego é interrompido quando o padrasto, um aclamado cineasta, apresenta o esboço do desenho de observação que fizera dela, marcando assim o fim da inocência. Bom, bem-vindas, Cláudia e Tatiana. Eu queria pedir uma salva de palmas para as duas. Eu queria que a gente começasse aqui hoje pelo tema que dá nome à nossa mesa, que são as violências familiares. Eu queria ouvir de vocês sobre a representação literária da violência, no caso, familiar e exercida sobre o corpo feminino. Como, para vocês, começar a pensar um livro a partir desse lugar da dor, da violência, do incômodo? Como vocês pensam uma construção literária que comova e não afaste o leitor e a leitora? E mais, né, qual o sentido das mulheres escreverem sobre essa violência? Você quer começar, Cláudia? Olá. Ela acabou de colocar os fones agora, né? Boa tarde. Muito obrigada por estarem aqui. Agradeço também o convite. Bom, na verdade, a pergunta: como pensamos literariamente essas violências? Eu devo confessar que eu penso nas histórias que eu vou contar, os personagens, a linguagem, independentemente da violência em si mesma. Então aparece a imagem disparadora, um gatilho, que é a que fica na minha cabeça. No caso, uma garota adolescente que entra numa igreja molhada, senta no último banco, espera um reparo que não chega. Não sei ainda que vai acontecer a violência doméstica nesse momento, ou questões ligadas ao direito das mulheres naquela imagem. A imagem aparece sem esse disclaimer. E depois, quando eu começo a pensar, bom, quem é essa jovem? Por que ela está assim? Qual é a família dela? Qual é o seu conflito? Aí surgem os conflitos que surgem para todas nós ao longo da vida. Não é que eu penso no conflito ou na violência, como enquanto eu escrevo a história, penso nos personagens, e são personagens contemporâneos a mim, a todas nós, que vivem numa cidade como a minha, como a de vocês. E, bom, acontecem as mesmas coisas com elas que acontecem conosco. O pensamento, bom, não é como incluir a violência na literatura. Vem entrando na história, assim como o amor, as relações familiares e outras coisas. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Antes que nada, buenas tardes. Ai, fica assim. Ver se eu vou conseguir falar. A ver se pode falar. Agradeço a presença de vocês. Em particular, agradeço ao querido Paulo Werneck por esse convite, a Paula pela mediação e a Cláudia por estar aqui ao meu lado. Eu concordo bastante. Assim, minha resposta acho que vai muito na linha da Cláudia. Todos os meus romances, eles falam, de alguma forma, da violência contra a mulher. Só que foi algo que também foi se colocando, né? Foi se colocando. E eu só consegui enxergar isso até olhando para trás e vi como essa violência ela fazia parte das histórias, justamente porque ela faz parte das nossas vidas. E no Melhor Não Contar, declaradamente um romance mais autobiográfico e que surgiu, na verdade, dos diários da minha mãe, os diários que eu perdi durante muito tempo. E eu queria escrever sobre o vazio desses diários, a falta desses diários. E até que enquanto eu escrevia, eu reencontrei os diários. E aí, pensando a relação entre a escrita da mulher e essa escrita do segredo, aí também uma cena começou a me cutucar. Eu acho que o que eu escrevo tem muito a ver com essa ideia de cena, né, de uma imagem, de algo que aparece, assim, e a partir dessa imagem a narrativa vai se construindo, né? Então, é engraçado que aqui você fala de uma menina que está molhada na igreja e no meu livro uma menina que está molhada da piscina, né? Essa menina de 10 anos que está na piscina e que sofre
nesse momento, é uma visão sobre ela que a incomoda muito, né? Que deixa diante de um sentimento de que algo muito errado está acontecendo, mas ela ainda não sabe nomear, né? Então, acho que a escrita desse livro depois é a nomeação desse início de violência que depois se desenrola de outra forma, né? E acho que é isso para começar. Olha, só para dar um recado, a gente vai conversar durante 1 hora e depois dos 15 minutos finais a gente vai responder elas vão responder as perguntas da plateia. Então tem pessoas por aí com monitores da feira com um papelzinho para vocês mandarem as perguntas, então mandem e no fim a gente vai cuidar disso. Eu também queria entender o processo de escrita de cada uma de vocês. Então, no Catedrais da Cláudia, ela usa diferentes vozes para chegar à resolução de um caso. Então, o livro é composto por 7 capítulos, sendo um deles um epílogo, onde cada personagem envolvido na história narra a partir do seu ponto de vista e sempre em primeira pessoa. E assim, o que aconteceu com Ana vai sendo revelado para a gente, né, para o leitor. E você, Tatiana, no seu livro, você traz um mosaico, que, claro, é composto pela sua escrita, que vai e vem num tempo não linear, não cronológico, as páginas do Diário da Sua Mãe, que você já mencionou aqui, cartas dela para você, a ficha, né, do hospital de um processo de interrupção da gravidez, que é um procedimento legal em Portugal, onde você vive. Então, eu queria saber por onde vocês começam, como vocês vão construindo e puxando esse fio. A Cláudia construindo esses personagens e suas subjetividades. Então, a gente sente compaixão por alguns, a gente sente raiva de outros, né? Você fala, não acredito que você está pensando disso que aconteceu. E como a Tatiana vai costurando de forma tão coesa esses elementos que são muito diversos entre si, que você traz. Você quer começar agora? Bom, como eu disse, esse livro em particular começou com a história dos diários, e esse foi o livro menos pensado assim, de antemão, né? Claro que eu fui pensando muito o livro enquanto eu escrevia, durante o processo, mas eu não tinha um projeto de esse livro vai ser o que ele é agora, né? Muito pelo contrário, ele surgiu a partir da ideia de escrever um texto pequenininho, mais ensaístico sobre a escrita da mulher, a relação com os diários e tal. Até que a cena da piscina se impôs. A partir dessa cena surgiu para mim a ficção, né, no sentido de uma narrativa literária e dessa criação de cenas, de imagens. E eu tenho esse jeito de escrever que é muito entrecortado, eu não escrevo nada na ordem, então assim o livro que vocês leem, o início, meio e fim que vocês leem, não está na ordem que eu escrevi, né? Eu escrevo no caos total e depois eu vou montando, né? Eu faço uma espécie de montagem mesmo, como pensa no cinema, né? Que tem uma coisa, você tem mais tem um roteiro no cinema, tem mais um roteiro, né? Do que eu tenho, mas tenho muitas partes e que eu vou montando. A partir da montagem eu vou pensando também o que falta eu fazer, né? Vou fazendo cortes quando sobra e tal. E esse romance eu acho que eu quis expandir para mim a ideia de romance, né? Claro que há muitos romances com essa ideia expandida, mas isso de trazer muitas linguagens para o romance, né? Um pouco a ideia de que cabe tudo no romance, cabe tudo aqui nessa sacola, né? Então, cabem as cenas, cabem as cartas, cabem os documentos, tem até uma fotografia também, enfim, cabe de tudo e como fazer a conexão entre essas coisas, né? Isso, para mim, é o que eu entendo por romance, por ficção, que é essa conexão entre as diversas partes. Cláudia. Bom, sim. Posso falar? Dá para ouvir? No caso, Catedrais, ou em todos os meus romances, eu penso na estrutura, o ponto de vista do narrador antes de escrever.
aparece a imagem, eu deixo ela aí na minha mente, espero os personagens começarem a se mexer, a ganhar vida, mas enquanto eu não sei qual é o ponto de vista e quem vai contar a história, eu não começo a escrever. Pode ser uma decisão, eu entendi que no teu caso, nesse caso, não era assim. Não foi bem assim, é uma história muito particular. Ou porque, bom, também tem a ver com a tua própria vida, mas no meu caso eu tinha que escolher qual dos personagens ia contar. E foi muito tempo lá. Né? Eu demorei para decidir qual. Fui passando de um em um. Ah, vai ser uma das irmãs? Não, depois a outra. Quem que vai contar, né, essa história? O pai. E eu não conseguia fechar. Isso. E finalmente, sim, bom, que se fosse um romance coral, não só pelo ponto de vista, porque cada personagem vai dizendo que sabe do que aconteceu com a Ana 30 anos antes. Mas o que mais me interessou foi dar a primeira voz aos personagens, para que eles pudessem demonstrar, dentro dessa curva dramática, qual foi a responsabilidade que eles assumiram com relação ao que ocorreu com a Ana 30 anos antes. Exceto o Mateus, que era um jovem que nem tinha nascido ainda quando a Ana foi assassinada, todos os outros tinham uma certa responsabilidade, próximo ou distante, com o acontecimento. E ao ver como encaravam a questão, relatavam o caso, nós entendemos como leitores, eu até como escritora, como que eles assumem isso. O pai tem uma responsabilidade relativa e, no entanto, se eu soubesse, se eu tivesse aberto essa conversa na minha família, se eu tivesse tocado no assunto, talvez a Ana tivesse tido outro fim. E outros personagens têm muita responsabilidade sobre o ocorrido e não assumem responsabilidade alguma do que aconteceu. É interessante também isso, fazer essa operação com a estrutura e o ponto de vista. Só para concluir aqui uma coisa assim, eu assim, não tenho como ponto de partida a estrutura, porque eu preciso ir experimentando até encontrar a estrutura. Mas tem sempre um momento em que eu encontro e que eu me digo, agora eu tenho um livro. Se eu não encontro essa estrutura, se eu não encontro isso, não é que eu fique caótica até o fim também. É só... Claro, tem o processo de edição, né, de montagem. Cláudia, é muito impressionante isso no seu livro, como, né, no fim, você traz essas diversas responsabilidades, como cada um vai lidar com isso, mas como quem mais é responsável se responsabiliza menos, colocando sempre na vontade de Deus, né? Aconteceu assim porque Deus quis, os católicos fanáticos, como você, enfim, coloca. Eu também queria entender como, para você, nasce, né, não só nesse seu livro, mas em toda a sua obra, mas está bem presente na sua obra, essa coisa de investigação, de crimes, é uma linguagem de diversas vozes, como se fossem depoimentos também. Então, essa literatura policial noir, né? Por que você escolheu ir por esse caminho? Assim, de onde vem isso em você, na sua escrita? Eu tenho muitas novelas que alguém disse, é um romance policial. Eu digo, tudo bem, pode ser romance policial, mas não que seja pensado desse jeito. E como disse antes, essas personagens saem para o mundo e se deparam com violência. E às vezes a violência precisa de investigação, há um enigma, uma pesquisa da verdade, e isso aproxima o romance do policial. Acredito que o policial tem uma estrutura de busca da verdade, que para o escritor também é um lugar de conforto, uma zona de conforto, porque você sabe para onde vai. Em outros lugares, em outros romances, você não sabe para onde você vai. Portanto, há no romance policial uma busca, e esta seja resolvida ou não, a literatura vai para lá. Nas minhas novelas, nos meus romances, o que existe é um tipo de disrupção, ou como ir além dos limites do policial. Por quê? O policial deve responder à pergunta, quem o matou e por quê? Nenhum dos meus romances responde a essas perguntas. Em Catedrais, talvez pelo fato de que os personagens se questionam isso durante 30 anos, quem matou a Ana? Por quê? O que aconteceu? É que eles nunca chegaram à verdade. E 30 anos depois, quando essas perguntas começaram a surgir, e as perguntas têm mais a ver com o que aconteceu com a Ana, o que aconteceu naquele dia, numa época anterior, por que não falávamos sobre isso antes?
Aí a verdade começa a ser revelada. Tem um romance posterior que se chama O Tempo das Moscas, e que também dizem que é um romance policial. No entanto, ninguém morre, ninguém é morto. O que acontece é um medo de que essas mulheres irão matar alguém, ou seja, há um policial no futuro. E a questão é, matará, não matará, voltará para a prisão ou não? Então, em Helena Sabe, que também é uma novela que estamos apresentando aqui, temos uma mãe que aparece enforcada numa igreja e ela acredita que ela foi morta. E os outros dizem, não, ela se suicidou. A novela consiste em acompanhar uma mãe que tem Parkinson durante um percurso que ela tem que fazer para saber o que aconteceu. E nesse acompanhamento, o leitor sabe muito antes do que Helena o que aconteceu. Nenhum leitor de policial irá pensar que esse é um romance policial, mas quem está de fora vê, tem uma morte, tem um policial que está investigando, que está vendo o que aconteceu. Portanto, pensam, esse Helena Knowles é policial. Eu não fico ofendida, mas às vezes isso me chama a atenção, sabe? Porque eu penso, isso não me ofende, porque para alguns o romance policial é um gênero menor. Para mim, não. Mas, às vezes, digamos que existe uma ideia em certos círculos literários, e na Argentina, menos, porque tivemos maestros, os grandes maestros literários nossos, Borges, Cortázar, Pilha, e eles adoravam o gênero policial, porque Borges foi traduzindo o gênero policial. Ele trabalhava numa editorial chamada O Sétimo Círculo. Pilhas também fazia o mesmo, estudava o gênero policial. Então, praticamente todos os escritores argentinos têm uma novela que a gente fala, isso pode ser romance policial. Obrigada, Cláudia. Eu vou ler aqui do meu celular, gente, só para vocês saberem que eu estou fazendo isso no meu celular, porque meu papel está um pouquinho ruim aqui. Estou mudando. E, Tatiana, aproveitando, pegando esse gancho que a Cláudia traz da literatura menor, né, de não se sentir ofendida, mas que muitos podem ler assim, eu queria falar um pouco disso. Assim, quase como, não acredito que em 2024 a gente ainda está falando disso, mas da autoficção, né, que por muito tempo foi tida como uma literatura menor. A coluna de hoje, da Natália Timmerman, que é uma outra escritora imensa, amamos, exatamente sobre isso, né? De que até pouco tempo atrás a gente podia olhar para essa literatura da autoficção, já que ela vem desse lugar íntimo, né? Teoricamente ela poderia não interessar ao leitor universal, ou por não ser inventado, ela ser menos criação literária, né? Enfim, é mais ou menos isso que a Natália descreve hoje. E a Annie Ernaux, que é um grande exemplo de uma mulher que escreve da autoficção e que ganhou o Prêmio Nobel em 2022, ela vem mostrar exatamente que está acontecendo o contrário, né? Hoje em dia a gente já não está mais partindo desse lugar. Então eu queria te ouvir, assim, se esse lugar de escrita, apesar do eu, do íntimo, do pessoal, ele pode ser tão livre, criativo e tão criação literária quanto um romance ou qualquer outro gênero, assim. Claro que sim, né? Isso para mim nem é uma questão. Agora, assim, eu acho que a autoficção ela não necessariamente se define pelo íntimo, né? Você pode ter um romance autoficcional de uma grande aventura, né? As pessoas podem fazer grandes aventuras e fazer romances autoficcionais em torno disso, né? O que eu falo muito da questão da literatura menor é dessa narrativa do íntimo, do subjetivo, da mulher, sobretudo, né? Eu até durante um tempo tive uma epígrafe da Virginia Woolf que eu acabei deixando de lado, que eu não vou saber reproduzir aqui porque não era muito pequena, mas ela falava algo como, visto do lado de fora, escrever para um homem ou para uma mulher sentar e escrever é a mesma coisa, né? Só que, subjetivamente, não tem nenhuma mulher que sente para escrever e antes de escrever, ou durante a escrita, não tenha que matar um monte de fantasmas, né? Não tenha que lidar com esses fantasmas todos.
Então, eu acho que tem algo dessa escrita da mulher, de muita coisa que foi silenciada ao longo dos milênios, que não foi narrada, que não foi ouvida, que foi tida sempre como isso não importa, né? Porque o que importa é sempre as grandes narrativas das aventuras, das viagens, ou dos assassinatos, etc. Então, esse livro é um livro muito... Para mim, é claramente um livro de quem já escreveu outros livros e que está pensando a escrita, né? Então, é um livro muito sobre o que é ser mulher e o que é escrever desse lugar, né? E aí passa muito pela relação mãe e filha, né? Uma mãe que escreve e uma filha que escreve. Então, tem todo esse pensamento, né? A partir da... Porque as meninas, elas ganham desde muito cedo diários, né? Até hoje, assim, isso há muito tempo. Todas nós ganhamos diários e, no geral, são diários com cadeados, né? Então, tudo aquilo que se passa dentro da nossa cabeça, ou que acontece com a gente, é para a gente escrever para ninguém. É para a gente escrever para esse ser inanimado que é o diário e trancar e para ninguém ler, né? E isso nunca foi considerado literatura. Só que as mulheres que escrevem, depois, elas foram formadas, a primeira narrativa delas foi essa narrativa do diário, né? Então, elas foram formadas por essa ideia do segredo, da intimidade. Então, eu quis pensar muito nesse livro como essa narrativa originária, assim, né, do diário, como é que ela influencia, como é que ela, né, como é que ela atua ali na escrita das mulheres que escrevem depois dos diários, né? Então, um pouco tirar essa ideia de que isso não é literatura, e, na verdade, se a gente pensar no Proust, o Proust é um homem que fez isso e que está aí como um grande clássico, realmente é um gênio, etc., mas também não deixa de ser, claro que, pronto, outra época e tal, mas não deixa de ser autoficção, né? E ele trabalha muito com a coisa dos detalhes, do íntimo, né? Do subjetivo, etc. E quando somos nós e falamos de assuntos como abuso, aborto, menstruação, estupro, aí fica de lado, né? Tipo, fica como menor. Você trouxe o gancho. Eu queria pegar o gancho do diário que você trouxe, que é para você, enfim, é tão importante no seu livro, e no livro da Cláudia tem um determinado momento em que um casal especificamente fica com medo de, se o diário da Ana for achado, imagina o que vai acontecer. Então começam a ir atrás desse diário, que poderia revelar grandes coisas, né? Então, o diário dela, na verdade, é uma ameaça. Então, acho que tem um pouco desse lugar do diário, como a Tatiana disse, ele é um lugar, ele é uma escrita que é para não ser lida, né? A mulher, então, ela começa esse lugar para não ser lida. E, ao mesmo tempo, como quando essa escrita ela ganha o público, ela pode ser tão ameaçadora, né? Tanto, enfim, o livro da Tatiana, quanto se o livro da Ana fosse achado. Então, eu queria, enfim, continuar nesse caminho que a gente está da literatura, ouvir de vocês se vocês acham que existe uma literatura feminina. Porque a Tatiana, no livro dela, ela conta que ouviu de um ex-companheiro que sabia o que ela estava escrevendo. Ele falou, cuidado com o que você escreve, né? Ou escreve com cuidado. Sim, não exagera. E você, Cláudia, diz que, apesar de tocar temas como direitos das mulheres, feminicídio, aborto, etc., você está atrás das boas histórias, né? De grandes personagens, histórias. Então, eu queria ouvir de vocês, assim, se vocês acham que existe essa literatura feminina, se ela se encaixa em algum quadrado, se ela tem algum formato, temas abordados, formas de contar, e se ela necessariamente tem que partir desse lugar do eu, da vida íntima, do privado. Enfim, queria ouvir isso de vocês, assim, se existe ou não essa literatura feminina. Eu não gosto do termo escrita feminina, né? Porque eu acho que fica assim, a literatura é a literatura que os homens brancos, heterossexuais escrevem, depois tem os anexos, né? Então aí a gente entra aí num desses
apêndices da literatura, e realmente não, acho que não é isso, né? Mesmo quando eu estou aqui pensando essa questão dos diários, da escrita das mulheres e tal, óbvio que isso não é... Que isso? Então, continuo? Acho que sim. Ainda vendo de onde está vindo isso. É uma apresentação, tá? Acho que pode ser. Não é no sentido de generalizar e dizer as mulheres escrevem assim. Inclusive, eu mesma digo que eu sou péssima escritora de diários e que eu nunca consegui manter um diário, né? Então, não necessariamente a gente parte desse lugar, e é claro que existem muitas mulheres que escrevem literatura menos intimista, menos subjetiva, assim como existem muitos homens que escrevem assim, né? Então, acho que seria muito redutor a gente dizer, a gente delimitar essa literatura feminina, né? Acredito que todas essas são definições que surgem a partir de preconceitos. Nós não chamamos a literatura que não está escrita por mulheres literatura masculina. Vargas Llosa, Garcia Marques fazem literatura masculina porque são homens? Ninguém disse isso. No entanto, durante séculos e séculos, os homens não receberam o pedido que nós recebemos de fazer o universal a partir do masculino. Quando contamos uma história universal, nos sentimos incluídas. Porém, se Kafka contar a história de Cartas para o Pai, que é um pai e um filho, eu não digo, não vou ler isso, é uma história de homens, de um filho homem, de um pai homem. Não é para mim. No entanto, há homens que durante muito tempo falavam, é uma história de uma mãe com uma filha, não foi feita para mim. Então, eles não leram Ginsburg e tantas outras mulheres que teria sido ótimo ler. Porém, isso não é culpa do homem, mas sim da educação. Ou de alguns, daqueles que têm poder e definem isso, tudo bem. Mas é uma educação que surgiu durante séculos e séculos e universal é a partir do masculino. Essa é a literatura universal. E nós estamos praticamente em um lugar menor, como disse Deleuze no seu texto, por uma literatura menor. E ele diz, aqueles que escrevemos a partir das fronteiras, que podemos ser mulheres, latinos, etc., são as fronteiras de um poder, que podemos definir um poder na literatura. Escrevemos, diz Deleuze, como um cachorro que está escavando um buraco, ou um rato que está fazendo simplesmente um espaço para ela, porque você não está no centro do poder. Por isso, assim escrevemos nós, as mulheres. E quando existiu esse boom latino-americano, Porniana também, ou Helena Carlos escrevia, mas o boom foi dos homens. E, no entanto, elas falavam sobre intimidade. E não podemos falar que a literatura dela é intimista. Elas falam de assuntos pessoais, mas tem homens que fazem o mesmo. Então, acredito que são movimentos que acontecem nessa evolução. No início, ninguém olhava para as mulheres escrevendo, depois sim, mas começaram a falar é literatura feminina. E eu, que sou um pouquinho mais velha do que você, aconteceu muitas vezes, há algumas décadas, que você era convidada para uma feira ou para os festivais e convidavam as mulheres, mas para a mesa existe a literatura feminina? E na mesa dos romances, dos contos e ensaios, iam os homens. Isso também está evoluindo. E quando falamos isso, muitas vezes eu penso, tomara, porque vemos tantos retrocessos em tantas áreas, que pensamos nisso também vamos recuar, mas acho que isso não acontece tanto já. Gerações mais jovens leem romances de mulheres, podem ler o romance da Tatiana ou o meu, sem essa sensação, isto não é para mim. Mas a gente vem de uma época em que isso acontecia, existia essa discriminação. Agora, eu acho que
ainda há uma resistência para os homens lerem histórias de mulheres. Deve haver muito mais mulher aqui do que homem. Eu vou vendo isso agora, lançando esse livro. Por exemplo, eu recebo muito mais comentários, muito mais leituras de mulher do que de homem. Eu raramente... Só um minutinho. Eu raramente vou ler comentários de matérias, de coisas na internet, né? Mas, por acaso, eu fui ler os comentários da resenha que saiu na Folha de São Paulo sobre o Melhor Não Contar. E era uma resenha super elogiosa, que não colocava um defeito, só falava bem. Mas falava, né, de que era história de abuso, história de, sei lá, de menstruação, de aborto, etc. Aí tinha um comentário de um homem que falava, não fiquei com a menor vontade de ler esse livro. E, cara, uma mulher, se lê uma resenha que dá 5 estrelas, que só fala bem de um livro, pode ser a história de um homem, pode ser a história de uma mulher, pode ser o que for, você vai ficar curioso, minimamente curioso. Agora, você dizer, não fiquei com a menor vontade de ler o livro, é muito uma coisa de um homem que não está minimamente interessado nas histórias das mulheres, do que nós estamos dizendo, no que nós estamos escrevendo. E, infelizmente, isso ainda é muito recorrente. Então, ainda temos... É um pouco, sei lá, o homem, ele já nasce pronto para falar, né? Assim, ele já está nesse lugar em que ele pode falar porque ele sabe que ele vai ser ouvido. Ele pode escrever que ele sabe que ele vai ser lido. Eu acho que nós, mulheres, temos o tempo todo que tomar a palavra, né? Tem, assim, junto com a escrita, tem um gesto político de precisamos roubar essa palavra que não é nossa, nos apropriarmos dessa palavra e aí escrever. Quer comentar alguma coisa? Gostaria de acrescentar que, quanto aos comentários feitos no seu livro, certamente, como você disse, quem sabe, se for mais lido por mais mulheres do que homens pelo título, não tenho dúvidas. Eu tenho um livro chamado As Viúvas das Quintas-Feiras. Mas ainda bem que ninguém me falou que esse livro não era mulheres, mas me perguntaram por que você colocou esse título. E certamente os homens irão ler Madame Bovary, Ana Karenina, etc. Mas certamente temos mais leitoras mulheres do que homens. As mulheres compram mais livros do que os homens. E as mulheres e os homens vão mais para esses eventos do que os homens. Eu e a Tatiana, a gente conversou num podcast que foi lançado sexta-feira, né, da 451, exatamente antes da Feira do Livro, e eu fiz essa pergunta para ela, do tipo, você tem mais leitoras mulheres? O seu público leitor é de mais mulheres? Porque o filme que o Paulo mencionou aqui, que eu dirigi, que chama Prisamos Falar do Assédio, invariavelmente, quando eu vou apresentá-lo, as plateias são majoritariamente femininas. Eu falo, meu sonho é que a plateia fosse exclusivamente masculina. A gente já sabe, a gente já conhece, a gente já sentiu no corpo, né? Então, tem uma coisa que parece que é de nós para nós, né? Que parece que não interessa e que, bom, está tudo resolvido, a gente que lute, o famoso. E é exatamente isso que a Tatiana falou. Assim, como se eles não tivessem nada a ver com isso. Nada a ver com isso, é a gente que resolva. Enfim. Os livros de vocês duas são muito, muito diferentes, né? Mas trazem vários pontos em comum, não à toa que a gente está aqui juntas hoje. E um tema muito presente nos dois é o da solidão da mulher, né? E a solidão que é gerada a partir de segredos ou de assuntos com os quais elas têm que lidar sozinhas. Em Catedrais, morte, aborto impõe um segredo, né? E no Melhor Não Contar, assédio, aborto impõem também essa solidão. E eu mesma, assim, eu tenho certeza que várias solidões que eu senti ao longo da vida foram geradas simplesmente pela minha condição de estar mulher no mundo, né? Então, eu queria saber o que vocês acham, assim, que se esses livros de vocês, né, já que esse público talvez possa ser majoritariamente feminino, eles fazem, de alguma forma, a gente se olhar, a gente conseguir falar do indizível, a gente conseguir se sentir, talvez, menos sozinhas, as mulheres, as leitoras, e se eles mudam alguma coisa. A pergunta é se as mulheres se sentirão menos sós depois de ler, menos solidão. No meu caso, não sei você, mas a vontade de escrever não é por isso, não é fazer... Bom, eu vou escrever esse livro por uma questão militante. Eu militei muito no feminismo,
para também aprovarem a lei de aborto na Argentina, mas eu não escrevi esse romance. Eu escrevi em 2007, quando ninguém falava de aborto na Argentina. Mas eu não escrevi para militar, mas como eu disse, essas coisas acontecem com os personagens, são as mesmas coisas que acontecem com a gente, por isso o aborto está presente. Mas eu pensava que, para responder a sua pergunta, sim, é verdade, depois de lermos os 2 livros, ainda que a intenção não tenha sido essa, algumas pessoas se identificam com o que está acontecendo ali. Comigo, durante a luta pelo aborto na Argentina, nós viajamos por muitas províncias com atrizes, escritoras, diretoras de cinema, para falar sobre o assunto, porque achávamos que devia existir a possibilidade de fazer o aborto gratuitamente, legalmente. E as pessoas, mulheres de mais idade, 40, 50 anos, se aproximavam. Uma começou a chorar e disse: obrigada por tudo isso. Pela primeira vez, eu posso dizer que eu fiz um aborto. Ela fez um aborto com 18 anos e nunca tinha contado para ninguém. Até que nós começamos a abrir essa discussão na sociedade e aí foram surgindo muitas oportunidades, além de terem lido ou não, mas a sociedade promoveu essa discussão e ela pôde falar a respeito 30 anos depois. A solidão não é só quando o evento acontece. E o segredo, o silêncio, eles criam muita solidão. Também pensando aqui no livro da Tatiana, porque há pouco tempo na Argentina teve uma denúncia de um jornalista muito importante, um homem. Ele investigou com diversas jornalistas que tinham sido, não sei se a palavra que elas foram abusadas, assediadas. Ele não as violentou, mas ele, sim, fazia um abuso permanente, um pouco do que acontece no livro, né? Chamava elas para um lugar e estava ali nu, coisas assim. E aí começaram a surgir mulheres que contaram isso para o jornalista. Isso é super conhecido na Argentina, tem muito prestígio. E aí muitas pessoas perguntam por que elas não denunciaram ele, né, judicialmente. Primeiro, porque não há um delito. Se a jornalista te chama e fala: olha, ele está ali, ele está se masturbando, qual é o delito? Não é tão fácil dizer: isso é um delito, é um crime. Bom, essas mulheres, assim como na protagonista do teu romance, elas não percebiam que aquilo estava errado. Sabiam que tinha uma coisa estranha, mas não que era um crime, que era um delito, que poderia ser denunciado. Agora, nos jornais tem protocolo. No jornalismo, se acontecer isso e isso, você pode denunciar. E outra crítica a elas também foi: por que não falaram antes? Por quê? Porque não dava. Primeiro eu preciso reconhecer algo para depois falar daquilo. E eu pergunto, parece que um livro como o da Tatiana deve dar muita sensação de companhia, né? Dizer, então eu não estava errada quando eu sentia que estava acontecendo aquilo, eu me sentia incomodada, eu não estava louca, não era exagero meu, eu não fui uma pessoa ruim. Uma criança, uma jovem, podem pensar tantas coisas, né? Quando, claro, sofre com essas coisas. E aí, com esse comentário, eu acho que sim. Isso realmente elas devem se identificar muito. Bom, que a Cláudia já foi respondendo por mim também. e com precisão. Eu sinto que essa solidão da mulher é uma solidão que está muito atrelada a impossibilidade da palavra, né? Aquilo que eu estava falando, da gente ter que tomar a palavra. Então, como a gente não... sempre... a personagem desse livro, né, a Tatiana desse livro, ela ouviu ao longo dos anos, ela ouviu diversas vezes: melhor não contar, melhor não contar. Então, essa ideia de que é melhor não falar, que nós não temos a palavra, nós não podemos contar o que acontece com a gente... isso leva para uma solidão muito grande, né? Que é uma coisa de realmente não só o que aconteceu é horrível, é da ordem do indizível, é muito violento, como ninguém quer nos ouvir, ninguém quer saber dessa história, né? Então realmente é para calar, é para você ficar confinada, né? Naquele abuso, naquele segredo. Então isso traz uma solidão muito grande que é um trauma que
como os traumas de forma geral, né? Mas que, por não ser falado, aquilo vai te perseguindo a vida inteira, né? Então, eu sinto muito que a cena da piscina, que é a cena que abre o livro, né? Que a menina está ali, tira o sutiã e o padrasto faz o desenho dela. Foi uma cena que me perseguiu, me sufocou durante muito tempo, até eu sentir essa necessidade de tirá-la de mim, de falar, não, já são mais de 20, são o quê? 30? Mais de 30 anos, na verdade, com essa cena dentro de mim, né? Então, acho que tem todo um tempo de elaboração que também tem a ver com o contexto social, que na década de 90 era muito difícil falar, e hoje em dia a gente se sente, pelo menos, mais acolhida, a gente sente que a gente pode falar, que a gente vai ser ouvida, a gente pode também ser xingada, etc., mas tem muita gente que vai... tem gente que pode querer continuar incriminando, né? Isso é uma coisa que acontece sempre, culpabilizando a vítima, né? Isso é algo que, infelizmente, continua acontecendo, mas eu acho que, sem dúvida, Melhor Não Contar, assim como Vista Chinesa, que é o meu livro anterior, são romances que existem dentro de um contexto, né? Que existem também porque muitas mulheres começaram a falar, começaram a narrar abusos que sofriam, violências que sofriam. Então, isso tornou possível eu me sentir menos sozinha, embora a escrita seja sempre muito solitária, e eu concordo com a Cláudia, a gente nunca escreve para alguma coisa, né? A gente não tem uma finalidade, não tem esse objetivo, mas eu me senti... Eu acho que escrever agora sobre esse tipo de tema é menos solitário, né? E aí eu concordo com a Cláudia nisso, não só como escritora, mas como leitora de outras obras que falam disso, essa coisa de uma companhia no sentido de, cara, o que aconteceu com ela acontece comigo também, acontece com todo mundo, acontece com todas nós, né? E como a solidão, né, esse ponto em comum entre os livros de vocês, também tem o Melhor Não Contar e o Contar no livro da Cláudia. Então, o Mateu, que é um personagem, ele diz que ele, ao conhecer mulheres, né, e se relacionar com mulheres, ele não podia se colocar diante delas e não contar que tinha uma tia que tinha sido assassinada, esquartejada, queimada. Então, ele diz que eu não conseguia ficar na frente dela e não contar, eu não conseguia fazer silêncio. Silêncio fazia com que eu me sentisse sujo. Então, né, tem isso do conta, não conta, do se não conta, se sente sujo. Também tem uma outra passagem que ele fala que sobre o avô dele, sobre o pai dessa mulher que tinha sido assassinada, ele tinha algo reservado para nós, a revelação de uma verdade que dava um golpe brutal na nossa cicatriz, para abri-la e depois deixar que cicatrizasse melhor. Então, também, ao mesmo tempo, contar para conseguir transformar aquilo, né? Talvez não necessariamente curar, como a gente já conversou, mas talvez transformar, botar em outro lugar essa dor. Voltando, então, um pouquinho, acho que um tema também muito importante para a gente falar aqui hoje, sobretudo nesse contexto atual de Brasil, é o aborto, né? O aborto ele foi legalizado na Argentina em 2020, onde a Cláudia vive. A Tatiana, onde nasceu e vive atualmente também, em Portugal, ele é legalizado. Ela, inclusive, descreve esse processo no livro dela. E aqui no Brasil, apesar da gente ter uma lei super restrita, a gente está, né, tentando voltar atrás enquanto país nessa lei. Assim, a gente sabe que existe aborto para casos muito específicos e que várias mulheres nem conseguem acessar esse aborto previsto em lei, mas, mesmo assim, tem gente que acha demais. E, Cláudia, sobre isso, você falou, né, na época que esse assunto estava sendo discutido na Argentina, você falou assim, eu vou ler um trechinho, tá? Estou aqui porque sou mulher, sou mãe e porque sou escritora. Não posso permitir que vocês, senhores deputados, ministros e até o presidente, pequem por ingenuidade ao dizer não estou de acordo com o projeto porque sou a favor da vida. Vocês estão fazendo uma operação com a linguagem. A linguagem constrói a realidade e estão querendo nos roubar uma palavra. Não nos ofendam mais. Então, eu queria saber que operação é essa com a linguagem
né? Que operação é essa que se faz quando a gente está falando de direitos das mulheres? Que operação é essa? Que palavra é essa que querem nos roubar ao falar de direitos das mulheres? Nesse parágrafo, especificamente, eu estou falando da palavra vida, né? Porque nós, as pessoas a favor do aborto, dizemos, somos a favor do aborto. As que são contra o aborto começaram a dizer, sou a favor da vida. Então, quando isso começa a se instalar, o outro não é a favor da vida, é como se nós não fôssemos a favor da vida. Essas operações de linguagem influenciam a sociedade. E nós, como escritoras, que trabalhamos com a linguagem, temos mais facilidade para detectar essas operações e poder denunciá-las. Pois, quando elas se instalam, é difícil tirar do inconsciente coletivo das pessoas essas operações. E tem muitas outras parecidas. No meu país, agora é terrível. Felizmente, isso já fizemos num outro momento, mas nós permanentemente temos operações com a linguagem que colocam uma parte da sociedade em um determinado lugar. A única forma de desarmar isso é denunciar isso, né? O que acontece? Eu entendo perfeitamente que há pessoas que, nos atacam de uma forma mais ingênua, mas ali, mais em cima, tem uma operação que é feita propositalmente, daqueles entendem de marketing, de política e várias coisas, e querem instalar uma situação. E isso, felizmente, a gente enxerga, porque muitas dessas pessoas talvez sejam contra outras coisas que também afetam a vida. Talvez essa pessoa vote contra entregar medicamentos oncológicos gratuitos nos hospitais. Elas não acham que isso é contra a vida, mas o aborto sim. Então, para mim, o importante é podermos marcar esses lugares onde também há uma batalha, que é na linguagem. Tatiana, você quer comentar alguma coisa a partir, né, sendo brasileira, vivendo em Portugal, tendo, enfim, feito um procedimento legal em Portugal, onde, né, legalizado num processo, ter passado por isso num país onde isso é permitido? Nesse livro, quando eu narro um aborto, eu acho que eu quis duas coisas, assim. Uma, mostrar que um aborto é sempre muito difícil para uma mulher, né? Não é qualquer coisa, não é nada fácil. Então, não existe essa coisa de, se o aborto for legalizado, então as mulheres vão preferir não se prevenir e fazerem um aborto, né? Uhum. Isso é absolutamente irreal. Nenhuma mulher gosta de passar por um aborto, né? É algo que é doloroso, que deixa marcas, que é muito solitário, mais uma vez. Ao mesmo tempo, fazer esse procedimento num país onde o aborto é legalizado é menos solitário. Uhum. É menos solitário por várias razões. Primeiro, porque é fácil você fazer, é feito no sistema público. Eu vou falar de Portugal, né, onde o aborto é feito no sistema público. As mulheres podem abortar até 20 semanas apenas por quererem. Depois de 20 semanas, aí tem vários casos em que se pode abortar. Você é sempre acolhida por uma equipe de mulheres, psicólogos, médicos, etc. Você não tem que justificar nada. Você nunca é julgada, porque eu acho que a questão é essa. Uma mulher, quando ela quer abortar, ou quando o governo decide que a mulher não pode abortar, ela né, é um governo que está julgando a mulher, né? Está colocando um julgamento moral sobre uma decisão que só cabe a ela, né? É o corpo dela. Então, assim, não ter esse julgamento moral, poder fazer, é algo que automaticamente faz com que seja menos solitário, porque eu posso falar sobre isso sem receio de que estejam aqui no Brasil podem estar me julgando, mas assim, lá eu não tenho medo de falar, entendeu? Então isso faz toda a diferença, como se realmente a palavra trouxesse um conforto. E o que a gente está vivendo aqui é um escândalo atroz, né? Porque a gente já tem pouquíssimos direitos e estão querendo tirar esses pouquíssimos direitos que nós temos, né? Estão querendo fazer da vítima, em alguns casos, uma criminosa maior, né, do que o estuprador, por exemplo, né? Do que o abusador, etc.
Assim, eu sinto que, eu já falei isso antes, vou falar aqui de novo, porque eu acho que a gente tem que falar muitas vezes, que o Brasil é um país onde a mulher não é dona do próprio corpo. Não é. Entendeu? E eu sinto que em Portugal eu sou dona do meu corpo. Não tem governo nenhum decidindo o que eu vou fazer com ele, né? Então, assim, aqui é um controle do corpo da mulher, e é um controle masculino, né? Porque a gente tem um congresso majoritariamente masculino, etc. Enfim, mesmo quando são mulheres, porque também muitas mulheres são contra o aborto e julgam mulheres que são a favor do aborto, mas tem essa ideia de que o corpo da mulher não é dela, né? Claro. E eu queria acrescentar uma coisa. Desde que a lei do aborto foi aprovada na Argentina, saíram estatísticas do número de gestações adolescentes, meninas e jovens. Realmente caiu muito o número de meninas e jovens que ficaram grávidas. Agora o aborto acontece de uma maneira não cruenta, assistida por médicos, e nós todas lutamos por tudo isso. Não é, Tatiana? Nós, às vezes, pintam as mulheres como se, que bom, agora eu posso fazer um aborto, porque a lei permite. Não, não é assim. Mas se a mulher decide fazer um aborto e não morre durante o procedimento, aí sim vale a pena. Isso sim é pensar na vida. E uma garota de 10 anos ter que ser mãe, para mim, parece algo muito grave, e isso também vale a pena. Estamos pensando na vida dessa garota. Ela tem uma vida toda por diante. Nós vamos tirar isso dela. Obrigada, Cláudia e Tatiana. A gente está se encaminhando para o fim, então vou começar a ler as perguntas da plateia. Se alguém mais tiver, podem mandando aqui. Cláudia, no Helena Sabe, que é seu outro livro, você também fala das violências familiares nos vínculos, especialmente, né, uma relação mãe e filha, que é de violenta opressão. E tem uma pergunta aqui da plateia que gostaria que você falasse mais sobre isso. Helena Sabe. Helena Sabe. Helena Sabe é um romance realmente sobre Helena. Helena é uma mulher, sua filha apareceu enforcada no campanário de uma igreja, ela tem Parkinson. Todos os movimentos que ela precisa fazer são muito diferentes dos movimentos que nós podemos fazer. Para ela se mexer, ela tem que tomar um comprimido e esperar que o corpo reaja. E quando ela sente que o Estado, a polícia, que todas as pessoas a quem ela poderia recorrer para averiguar o que aconteceu com a filha, todos a abandonaram, ela lembra de uma pessoa que ela conheceu, que deve um favor a ela, que poderá ajudá-la. Mas a Helena mora a 40 quilômetros de Buenos Aires e precisa pegar um trem, o que para nós é algo simples, que é pegar um trem para ir a qualquer lugar. Para a Helena é uma viagem épica, porque cada movimento seu é realmente muito difícil. Nessa viagem, e o romance é sobre essa viagem, nós vamos descobrindo o que aconteceu com ela, o que aconteceu antes, porque ela acabou assim, porque ela e a filha se tratavam assim, muitas coisas relacionadas com o íntimo dessa personagem. Obrigada. A outra pergunta também era sobre o Helena Sabe, então elas estão contempladas aqui. No Catedrais ainda, né, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a escolha do título, de onde ela vem. Eu sei que, enfim, é um conto, e acho que tem a ver com um trecho nas cartas que o Alfredo e a Lia trocam, né, pai e filha, ali em determinado momento, pensando sobre isso, ela fala que a forma como nomeamos as plantas, as flores, os frutos, mesmo usando o mesmo idioma, revela a nossa origem tanto quanto ou mais que qualquer música. Gente, eu vou ler de novo, que ficou embolotado, tá? A forma como nomeamos as plantas, as flores, os frutos, mesmo usando o mesmo idioma, revela a nossa origem tanto ou mais que qualquer música. É de lá que viemos, onde cada palavra floresce e dá frutos. Né? Nesse trecho, a Lia está falando das buganvílias ou santarritas, né? Que aqui no Brasil a gente também chama ou de buganvília, uma flor,
ou de primavera. E, enfim, ela está fazendo essa comparação entre o espanhol argentino e o espanhol da Espanha. E isso também eu acho que tem a ver com a construção do seu livro do Catedrais, né? Dessas catedrais do título, assim, de onde vem de que cada um poderia construir essas catedrais talvez a partir das palavras, assim, queria que você desse essa vontade de se expressar. Uma explicação. Falamos muito sobre a situação da mulher no livro, falamos sobre o aborto, mas o livro também fala a respeito da rigidez de algumas famílias que têm a religião como algo muito rígido e fechado. Claro, não estou criticando a fé de ninguém, cada um tem a fé que preferir, mas às vezes tem normas que as igrejas colocam e que não têm a ver nem com Jesus, nem com o Deus que for. Eu digo Jesus porque a família é católica, mas pode ser qualquer outro Deus. Mas os homens dessas igrejas, durante os séculos, foram estabelecendo normas a seguir dentro dessas igrejas. Então, muitas vezes, as mulheres que pertencemos, eu por tradição, porque eu não me sinto mais católica, mas provenho de uma família católica. E temos certas normas que pensamos que precisamos seguir. E não foi nada dito por Jesus, por Deus ou quem for, mas sim foram os papas, os bispos, etc. Sempre homens que definiram como devemos nos comportar também na vida íntima. Então, catedrais têm a ver um pouco com isso, com essa construção rígida de uma catedral, que se supõe que arquitetonicamente significa algo, mas também as catedrais que cada um de nós estabelece. E quando decidimos montar uma catedral com diferentes preceitos, pode ser melhor ou pior para a vida. Portanto, o pai da Ana pergunta em algum momento, com que você montaria a sua catedral? Com sentimentos, com pessoas, não necessariamente com preceitos religiosos. Por outro lado, o título faz alusão ao conto de Carver, onde um casal convida um deficiente visual a almoçar na sua casa e pergunta o que é uma catedral? E ninguém consegue explicar o que é uma catedral. Então diz, desenhe uma catedral guiando minha mão, então eu vou compreender o que é uma catedral. Essa seria a homenagem ao conto de Carver. Em cada capítulo do livro, cada capítulo é aberto com uma epígrafe, né? E é bonito isso. E também tem uma epígrafe do Borges em alguma delas. Bom, a gente está encaminhando para o fim. Eu queria, então, que vocês trouxessem, enfim, um comentário final sobre essa mesa, sobre tudo que a gente discutiu aqui, mas a partir disso, assim, desse lugar da Tatiana que, enfim, por que é melhor contar, afinal, né? Por que a gente deve contar, deve escrever, deve falar, por que a mulher deve se falar, ou como diria a Hélène Cixous, que a gente já conversou também sobre ela, por que a mulher deve vir à escrita, né? O que isso muda? A pergunta foi por que escrever? Bom, resumindo, eu estou muito feliz de ter participado desta mesa com a Tatiana. Eu pertenço a uma geração anterior à dela e me interessa muito ler autoras mais jovens. Às vezes, na Argentina, temos dificuldade em receber títulos de autoras brasileiras ou portuguesas, porque precisamos de uma tradução. Às vezes, isso não é simples. Por isso, estou levando comigo diversas autoras que conheci nesses dias. Aqui tem o outro livro da Tatiana, para vocês verem que não estou mentindo. O anterior, que é Revista Chinesa. E gosto de reconhecer nessas escritas que podem ser bem diferentes e que não se trata que as mulheres escrevamos sobre o mesmo, não, de jeito nenhum, todas escrevemos diferente, mas temos uma busca em comum, aquilo que estamos contando que passe a ser parte da literatura universal.
que teve um viés antigamente, que uma parte que ficou de fora foi incorporada como uma literatura escrita por mulheres. E o que procuramos é que, através dessas novas escritoras, passe a fazer parte da literatura universal como qualquer outro tipo de história, que possa ser lida por um homem e que não julgue, como acontece com a Tatiana. Em Argentina, especificamente, as escritoras que estão fazendo muito, ou que estão tendo muito sucesso no mundo, são mulheres. Hoje, Mariana Enríquez, Samantha Schweblin, estará aqui na feira também Camila Sousa Villada, esteve também Bettina Gonçalves, Selva Almada, que eu adoro, também Camila Fabre, Dolores Regis, enfim. São nomes hoje que estão no mundo todo, e com o Brasil deve acontecer a mesma coisa. Por isso, estou muito feliz de que os 3 quilos que ainda tinham espaço na minha mala estão cheios de livros agora de autoras brasileiras. Tatiana, para você eu queria adicionar a essa pergunta, como é que está o seu livro agora no mundo, né? Como está, enfim, ver a recepção dele no mundo, ouvir os comentários sobre ele, enfim, como é que está para você esse Melhor Não Contar Agora Contado, publicado? Todas nós escrevemos por motivos pessoais, né? Eu acho que a escrita ela tem algo de pessoal nesse sentido do desejo da escrita, e que é sempre solitário para o bem. Aí eu acho que é uma solidão boa, eu pelo menos gosto muito dessa solidão da escrita. Mas esse momento posterior, né, que esse momento do lançamento e poder estar aqui numa mesa com 2 mulheres incríveis, eu acho que tem essa coisa de, aí para mim ganha uma dimensão coletiva e política muito forte, né? Essa dimensão posterior à escrita, sabe? Que é estamos escrevendo juntas, estamos nos lendo, né? Eu acho que tem está rolando esse movimento muito forte, muito bonito, né, das mulheres estarem se lendo muito, das mulheres escritoras, estou falando agora, de estarem se lendo, se comentando, escrevendo sobre as outras, também fazendo cair aquele clichê de que a mulher está sempre competindo com outra mulher, né, que não é solidária às outras. Eu acho que esse momento na literatura está mostrando justamente o oposto, né? E mulheres latino-americanas. Então, assim, eu acho que isso nos dá também uma força para conseguir coisas que têm a ver com a literatura, porque têm a ver com a vida, mas que não são diretamente literárias, né? Que essa coisa, vamos para a rua lutar contra o PL do aborto, né? Assim, eu acho que essa coletividade da palavra, né, essa palavra coletiva, que nos dá uma esperança de que, cara, vamos conquistar esse pedaço do mundo que é nosso, mas que ao qual nós não estamos tendo direito, né? E aí eu sinto muito isso. Eu acabei de lançar o livro, que tem 3 semanas, e, sem dúvida, mesmo sem Vista Chinesa, Chave de Casa, foram livros que tiveram uma recepção muito calorosa, muito boa, mas esse livro, eu acho que tem outra recepção, assim, sabe? Talvez por tocar muito o pessoal de cada um, né? Não sei responder, também acho que não me cabe responder, mas tá uma onda bonita, assim, também, sabe? Um movimento acolhedor. E antes do lançamento, eu vou dizer que, enquanto eu escrevo, eu não tenho medo de nada, né? Eu escrevo sem medo. Mas tem um intervalo, né, entre o livro estar pronto e o livro sair, que hoje em dia eu acho que é cada vez mais longo, mas é bom também, tem um lado bom nisso, né, das várias revisões, a capa, etc. Mas uns 2 meses antes do lançamento, eu comecei a ter pesadelos diários. Às vezes eu escrevia para o meu editor, que está aqui, falando, sonhei com isso, com aquilo. Então, eu estava mesmo muito ansiosa, assim, não para que saísse, mas, pelo contrário, estava meio assim, por que eu escrevi esse livro? Será que eu devia ter escrito esse livro? Será que eu devia publicar esse livro?
infelizmente, a gente vai ter que encerrar a nossa mesa. Muito obrigada pela participação de vocês duas, pela troca. Obrigada a todo mundo que ficou aqui com a gente até agora, nesse frio. E obrigada à Feira do Livro pelo convite. Até.